Hoje em dia, né, é uma situação comum. Vem uma dor. A pessoa faz todos os exames, mas nada, nenhum problema de saúde. O que explica as doenças sem diagnóstico definido? Estou recebendo aqui agora a Patrícia Azevedo Mendes, que é terapeuta holística. Patrícia, obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Patrícia, isso é mais comum do que a gente imagina. De repente a pessoa sente ali várias dores de cabeça, né? Tem vários episódios de dor de cabeça, dor no estômago e de repente faz exame e não é nada. Isso é chamado de não doença? Não, na verdade, existe sim uma doença. É um processo de desequilíbrio que acontece, que ainda não é visto nos exames clínicos. Entendi. Porque, na verdade, a doença, ela tem os níveis, né, de aprofundamento. Então, nós temos 3 níveis, que é o nível energético, funcional e orgânico. Quando a doença está apenas no nível energético, ela ainda não é diagnosticada. Então, é onde a pessoa sente, tem os sintomas, a dor de cabeça, dor de estômago, dores no corpo, mas elas vão ao médico, fazem os exames e não é diagnosticado. Mas ela tem sim um problema que precisa ser tratado, porque senão essa doença pode aprofundar e chegar realmente no nível físico. Que esse nível energético é quando tem alguma coisa, mas ainda não é identificado. E depois vai para qual nível? Depois vai para o segundo nível, que seria o nível funcional. No nível funcional é quando, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Por favor. Né? Então, vamos supor, uma pessoa, uma mulher, ela tem uma dor de cabeça. Aí ela vai ao neurologista e o neurologista faz os exames e não aparece nada no exame. O que ele vai fazer? Simplesmente passar um analgésico para quando aquela pessoa tiver crise, ela usar o medicamento. Ela suprimiu aquele sintoma, mas na verdade não resolveu a raiz do problema, porque a raiz não foi encontrada pelos exames. Aí, passa um tempo, essa doença aprofunda e ela vai começar a sentir problemas na parte ginecológica. Ela começa a sentir, por exemplo, uma cólica menstrual e ela sente também, e ela tem um problema de sangramento excessivo. Isso quer dizer o quê? Que o útero está com hiperfuncionamento, ou seja, está eliminando muito sangue. Isso já caiu para o segundo nível, já aprofundou para o nível funcional. Aí o que acontece? Ela vai no ginecologista e mesmo assim não é diagnosticado nenhum problema. Aí a ginecologista passa um anticoncepcional, alguma coisa para cortar a menstruação, mas ainda não resolveu a raiz do problema. Aí passa alguns anos, 5, 10 anos, essa mulher tem mais comprometimentos ainda, mais dores, ela procura de novo o ginecologista e aí sim aparece, você tem uma endometriose. Ou seja, para chegar nesse terceiro nível levou muitos anos em que a doença foi aprofundando. Se essa pessoa, ela tivesse ido, por exemplo, num terapeuta holístico, num homeopata, né? Ele teria identificado que essa mulher tem uma alteração do fígado. Como que isso é feito? Como que isso é feito no caso? Por exemplo, com exame clínico também? Como identificar? Nesse nível que você falou, no energético, quando vem um sintoma, mas ainda não apareceu nada nos exames clínicos. Como que é feito isso? Isso é feita uma avaliação, né? Essa avaliação é uma conversa, né? Uma anamnese que é feita desse cliente. E a gente faz a observação. O terapeuta holístico, ele já começa a observar o cliente desde que ele entra na sala. Na forma com que ele aperta a sua mão, na postura que ele tem, nas unhas, né? Por exemplo, o fígado, quando a pessoa tem uma alteração energética do fígado, as unhas ficam comprometidas, então as unhas são quebradiças, né? A gente pode fazer essa avaliação através da língua. Então, pela língua, nós percebemos se tem alteração do coração, do fígado, porque cada parte da língua representa uma parte do corpo. Então, a gente faz uma avaliação bem profunda. Bem profunda É uma mesmo. avaliação que dura, em média, 1 hora, às vezes até mais, porque a gente vai lá desde que a pessoa estava sendo gerada. Nossa. Então, a gente faz uma avaliação, porque o que acontece? Quando nós estamos sendo formados, lá na embriogênese, o primeiro órgão que é formado é o coração. Só que antes de formar o coração físico, tem um esboço energético. Ali vai depositando a matéria. Aí, a doença, ela acontece nesse primeiro nível, né, que é onde foi formada a energia, depois que ele vai aprofundando para a parte física. Os chineses, assim, na época dos grandes impérios,
eles recontratavam um médico, e esse médico era responsável por cuidar da família inteira. Só que ele tinha uma missão, era não deixar as pessoas adoecerem. Então, ele tratava com a acupuntura, tratava com a reflexologia, tratava com moxa, ventosa, sangria, com plantas medicinais. E isso tudo voltou hoje, né? Isso tudo está mais forte, porque sempre teve, mas agora está mais forte, né, Patrícia? Isso é milenar. Então, o que acontece, né? Os chineses, os orientais em geral, eles trabalham com prevenção. Aqui não, no Ocidente, a gente procura o médico quando está com uma dor, quando tem algo limitante, alguma coisa que está me atrapalhando, Exatamente. ou uma dor, ou uma depressão. E não precisaria chegar nesse nível se as pessoas cuidassem desde a origem do problema, na raiz do problema. E aí, quando se faz essa anamnese, a pessoa reclama de uma dor, que ela está sentindo uma dor, e vocês fazem todo esse trabalho, a terapia holística traz isso. É possível identificar, olha, você está com, não sei, algum tipo de... Olha, isso indica que você pode estar com tal tipo de problema de saúde? Sim. Vou te dar um exemplo fantástico, assim, que eu já vi alguns casos assim. Quando a gente faz a avaliação de um cliente, a gente analisa a língua, quando a pessoa coloca a língua para fora, se a língua estiver desviada ou trêmula, isso indica vento do fígado. O fígado, ele é um órgão suscetível à penetração da energia perversa vento. O vento, o que ele causa no nosso corpo? Movimentos involuntários. E o vento sobe, ele vai para a cabeça. Então, a gente identifica que uma pessoa que tem uma língua trêmula ou desviada, que ela pode ter um AVC daqui 5, 10, 20 anos. Agora, você imagina, a gente trabalha tirando o vento do fígado, harmonizando a energia do fígado para evitar que essa pessoa tenha um AVC e todas as sequelas que ele traz, né? Então, e isso é feito com acupuntura e vocês vão indicando, a terapia vai indicando que tipo de trabalho que vai ser feito? Isso, porque isso pode ser trabalhado através dos microsistemas, né? Pode ser trabalhado que é reflexologia, né? Nos pés, por exemplo. Nós temos vários microsistemas no corpo. Um deles é a orelha, o outro é o pé. E a gente trabalha muito com esses microsistemas. Que são os pontos que vocês trabalham? Que são os pontos. Que indicam os órgãos. Então, um microsistema é um pequeno sistema que representa o todo. Nossa. Então, os pés. Nós temos todos os órgãos na planta do pé. Nós temos todos os órgãos na orelha. Então, eu posso pegar o fígado, por exemplo, como foi o exemplo que eu te dei, né? Do AVC, que é uma alteração do fígado. Eu posso ir lá no ponto do fígado, no pé, e estimular aquele ponto. Ou eu posso colocar algum material na orelha para melhorar a energia do fígado, né? Como, por exemplo, ímã, esfera de ouro e prata, agulhas, laser, aparelho elétrico. Então, nós temos várias formas de trabalhar com isso. Patrícia, para a gente poder encerrar, infelizmente, mas você vai voltar mais amanhã total, a terapia holística hoje, ela é acessível às pessoas? Porque é um caminho muito interessante também para você associar. Nós temos as práticas integrativas. Exato, nós já até falamos aqui também. Então, que já foi, que já existe no SUS. Então, assim, não tem para uma população tão grande, porque existe carência de profissionais no mercado, né? Por isso a gente sempre ministra os cursos nessa área para preparar as pessoas, os profissionais, para atenderem as pessoas nesse sentido, porque ainda falta. É como você disse, isso está retornando. São terapias milenares, mas o ser humano hoje está precisando de uma coisa além do que a medicina tradicional está oferecendo. E principalmente, eu acho que você traz aqui, além de todas essas informações que você traz, a gente precisa prestar atenção no nosso corpo, né? Com certeza. Ele grita. O nosso corpo fala o tempo todo. E você sabia que a gente tem... o nosso corpo é muito inteligente, ele busca o tempo todo se equilibrar. Então, o fato de você usar um azul, por exemplo, não é à toa, né? É porque o seu rim está precisando melhorar a energia. Inconscientemente, você escolhe essa cor para aumentar a energia do rim, que o rim... a cor associada a ele é o azul, cada órgão tem uma cor, né? Então, a gente o tempo todo busca esse equilíbrio inconscientemente. Olha que interessante. Patrícia, deixa eu reforçar o recado para você voltar amanhã total para a gente conversar mais sobre isso. Sim, com certeza. Obrigada, viu? Essa é a Patrícia Azevedo Mendes, que é terapeuta holística e fisioterapeuta também, né? Obrigada pela sua participação aqui no Manhã Total. Muito obrigada a todos. Obrigada, um bom fim de semana para você.